Olá, gente, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live, né? E hoje um dia mais que especial, 20 de julho, dia do amigo, né? E quem não tem um amigo, quem não tem uma amiga, né, que gostaria de dar um abraço bem apertado hoje, mas aí nós mandamos daqui, ó, um abraço virtual daqueles assim bem apertado, cheio de calor humano, de muita transição, de paz e de muita energia boa para todos vocês. Queremos agradecer você que tem acompanhado a nossa maratona de lives e hoje mais que especial para você que é pré-candidato, para você que trabalha na campanha eleitoral e que está cheio de dúvidas, né? Porque tem, meu Deus do céu, minha filha tem um pessoal que não está totalmente perdido e desligado, mas hoje a gente vai tentar ajudar esse pessoal a se conectar melhor com a pré-campanha, que estou aqui já com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Cláudia Bressan. Ela é advogada, né, faz também. Doutora Cláudia Bressan da Silva, ela é advogada, pedagoga, especialista em direito público, mestre em direito pela UFSC, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do IASC, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina, professora, palestrante e conferencista, e vai estar aqui esclarecendo muitas dúvidas. Doutora Cláudia, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada, Sandy, pelo convite. Para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, nesse poder ajudar um pouquinho nossos pré-candidatos num ano tão atípico aí, né, que temos, além de ser um ano eleitoral, temos o Covid, temos que lidar com essa situação atípica. Então é um desafio e para mim é um prazer sempre poder ajudar, contribuir, né, passando o nosso conhecimento um pouquinho para nossos pré-candidatos e estar aqui com você, que é uma jornalista de gabarito, né, Obrigado. todas as pessoas que falaram comigo só elogiaram a Sandy, assim, bom, então, que bom, a gente, Tipo, é assim que a gente gosta mesmo, de estar com pessoas assim que, né, com prestígio e que pode também nos ensinar um pouquinho. muito obrigada, doutora. Essa é uma iniciativa do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina e em parceria com a minha plataforma que é a Tabuleiro do Voto, e juntos nós estamos fazendo essa maratona e já tivemos uma primeira fase e tivemos 16 entrevistadas e agora nós já vamos aqui adentrando a segunda semana dessa maratona e acredito que isso tem incentivado e tem sido muitos exemplos contados, muitas trajetórias bonitas de mulheres guerreiras que passaram por aqui, né? E até para nós mesmos, né? Porque é muito legal quando a gente vê mulheres vencendo preconceitos, vencendo os tabus, vencendo aquilo que a gente chama até de direito e de oportunidade nesse meio social. Mas é um prazer enorme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nessa noite, que eu sei que vai ser mais que especial para todo mundo. Eu acredito até, doutora Cláudia, que o maior inimigo das eleições de 2020, quem é pré-candidato já está vencendo, que é a Covid-19, né? Porque com certeza isso chegou aí balançando as estruturas de todo mundo. E com ela também vem uma porção de mudanças repentinas, como foi a transferência também de datas, de algumas datas, alteração no calendário eleitoral. Mas antes de chegar no calendário eleitoral, nós vamos conversar aqui alguns assuntos em que muitos pré-candidatos ficam na dúvida, o que que eu posso, o que que eu não posso. Mesmo sabendo que a lei diz que não pode pedir, fazer o pedido explícito de voto, mas ficam cheios de dúvidas até onde pode ir, até onde podem ser prejudicados. Então, para começar, eu gostaria de perguntar a você a diferença de direitos para quem está pré-candidato em gestão e para quem não está exercendo cargo político durante a pré-campanha? Na verdade, a gente fala que existe as condutas vedadas para aqueles que são agentes políticos, né, para aqueles que exercem já mandatos. E aí temos uma série de vedações, né, na lei eleitoral, do artigo 73 ao 78, temos as vedações da lei de responsabilidade fiscal. Então, aquele que detém, né, já é detentor de mandato, ele tem muito mais restrição do que aquele que está participando de um pleito eleitoral ou como pré-candidato pela primeira vez. Só que também tem um outro lado, né, que aquele que já é detentor de mandato, ele tem mais exposição,
ele aparece mais, as pessoas no município, ele conhece o prefeito, ele conhece o vereador, ele geralmente representa um bairro, né, no caso dos vereadores, então tem o ônus e o bônus, né? O excesso de vedação daquele que já detém o mandato, mas em contrapartida ele também já se torna conhecido e com certeza ele arranca, né, na frente dos outros que estão participando a primeira vez num pleito eleitoral. Certo. No caso, um exemplo. Pré-candidato, ele não está na gestão, certo? De repente, ele vai às ruas e passa no caso da pandemia agora, a distribuir gratuitamente as máscaras. Isso pode caracterizar um brinde eleitoral? Sim, pode caracterizar brinde eleitoral, não aconselho a nenhum pré-candidato a fazer qualquer tipo de benefício. Se quer fazer, faz e não precisa divulgar, porque eu acho que quando tu quer fazer algum ato, né, em benefício de alguém, tu não precisa estar com essa questão, assim, olha, eu vou entregar esse benefício porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma boa pessoa. E não é isso. Se eu quero ajudar, eu posso ajudar, desde que não divulgue, desde que não publique em rede social. Às vezes eu tenho pessoas carentes que eu gosto de ajudar com cesta básica, tu não pode ir lá, mas desde que isso seja muito reservado, porque se começar a postar, se começar a divulgar, sim, é caracterização, sim, de uma conduta que não é permitida no período pré-eleitoral e nem eleitoral, né? Poderia ser até um abuso de Um poderes de abuso, campanha sim, eleitoral. sim, abuso de poder econômico. Certo. Doutora, e quanto a participar de eventos públicos? Digamos que o prefeito ele vai para a reeleição, mas ele tem uma obra para ser inaugurada e ele vai estar presente. Até quando ele pode participar, desses atos públicos? Ele pode participar de inauguração de obras até 3 meses antes das eleições. A partir desse período, ele não pode nem prestigiar, não pode estar presente nessas inaugurações. Né? Então, 3 meses antes das eleições. E caso se um pré-candidato que não esteja, na gestão pública, ele pode participar de um ato público, normalmente, com qualquer cidadão? Ele até pode ir, mas ele não pode se manifestar, ele não pode ser citado, ele não pode ser É, mencionado, ele não pode distribuir santinhos, ele não pode fazer nenhum tipo de manifestação. Né? Então, assim, o mesmo que eu oriento para aquele que detém o mandato, eu oriento para aquele que não aquele detém que o não mandato, tem. para não correr risco, porque acho que a gente tem que fazer sempre a análise do risco, né? Se vale a pena, se não vale a pena. Então, eu acho que o bom senso nessa hora é o que É o que deve nortear. É o que eu falo sempre, eu digo, olha, na dúvida não ultrapasse, né? Então, na dúvida, não ultrapasse o limite, não vai além daquilo que Exatamente, você tem certeza, é né? isso Ninguém mesmo. sabe o que é que vai dar no final das contas. Mas, doutor, o que é que pode caracterizar nesse período de pré-campanha uma propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, uma propaganda eleitoral fora do prazo? Primeiro, assim, a gente tem a figura hoje da pré-campanha, né? Então agora foi reconhecida a figura da pré-campanha, que basicamente pode tudo. Só não pode pedir voto, o contexto não pode dar essa conotação de que tu já é candidato, que tu está pedindo voto. Então vai muito, não é exatamente a palavra pedir voto, a palavra pedindo apoio, mas sim o contexto, né? E claro que eu vou usar esse período de pré-campanha, que ali acaba sendo maior do que a campanha, para poder divulgar, para poder criar uma identidade com o eleitor, que é assim que a figura da pré-campanha surgiu para isso, né? Criar uma identidade com o eleitor. E no caso o que caracterizaria um pedido, uma campanha antecipada, eu estar me autopromovendo, eu usar os meios, por exemplo, órgãos públicos, publicidade institucional mascarada para autopromoção, e o pedido explícito de voto, eu estar contratando uma agência e fazendo aqueles vídeos mirabolantes que com despesas, que está ali, claro que tem uma despesa, que foi através de alguém profissional que publicou aquele vídeo. Então, tudo isso pode ser caracterizado como uma campanha antecipada, no caso, né? E o leque é muito grande, né? O leque é imenso. Né? Vai do contexto, vai de como isso é passado, né? Eu, Enfim.
Eu estava ontem na internet, né, e assistindo a uns vídeos de uma cidade onde o pré-candidato estava fazendo um adesivaço, né, mas você tinha fogos, uma carreata na cidade enorme, né, o povo gritando o número do partido, mas o que que fizeram? Não, ninguém está pedindo voto aqui, nós estamos fazendo um adesivaço, né, da pré-candidata. Caiu? Não, não caiu. É Não, que né? eu que Tá certo, baixei a tela e tá certo. voltei. Então, doutor, eu fiquei olhando tudo aquilo. Então, o que estava levando o lado da oposição? Eles estavam alegando que eles estavam em aglomeração devido à pandemia, né? Estavam colocando em risco aquela população que ali estava. Então, se não é por um lado, agora já tem a pandemia para ver do outro lado. Eles estavam sem máscara, eles estavam em aglomeração, estavam colocando em risco a população. Então, isso também acho que são medidas hoje que até para isso tem que ter cautela, né? No caso da pandemia que estamos vivendo. Deixa eu só já dar uma olhada quem está conosco, então boa noite, quando você pode tomar uma água. Sim, A Caroline, especialista no tema, tá ok, querida. Gilberto Lopes Teixeira, doutora Cláudia ah, Tessa, grande jurista. querido, presidente do IASC, grande E amigo. Mariane Cristina Tilma, boa noite, doutora Cláudia, boa noite, Sandy, boa noite, querida. Obrigada, Beijo, doutora Mari. Cláudia. Obrigada, doutora Cláudia, por ter aceito o nosso convite. A sua trajetória nos inspira, disse Mariane. Professora Elisete Lanzoni, boa noite, Sandy. E advogada Cláudia. Mariane diz mais, gostaria de saber como funciona a questão de impulsionamento nas redes sociais. Há Hum, controvérsias a respeito desse tema, muito importante. Vamos muito. logo parar e falar um pouquinho, Vamos. porque tem pessoas que pegam impulsionar, né, doutora, agora na Sim. pré-campanha. Isso pode trazer problemas na prestação de contas? Não é nem na prestação de contas, é na campanha mesmo, porque a gente teve aquele exemplo da senadora Uhum, Selma, que acabou sendo caçada, né, por conta sim, justamente de contratação de despesa no período da pré-campanha, impulsionamento de conteúdo. E essa questão do impulsionamento, ele tá gerando muitas discussões, porque eu sou mais conservadora, não que eu seja conservadora, mas eu sempre trago a análise do risco. Eu uso o direito econômico sim. para poder analisar o risco. Tem o risco baixo, o risco médio e o risco Uhum, alto. Então, o que eu falo para o meu cliente pré-candidato? Olha, o impulsionamento de conteúdo tem algumas nuances que não é vedado. Por exemplo, eu tenho um pré-candidato que ele é dono de imobiliária e ele impulsiona conteúdo sobre os imóveis. Isso é perfeitamente certo. permitido, né? Ele é pré-candidato, as pessoas sabem que ele é pré-candidato, mas ele não vai parar de trabalhar, ele vai continuar impulsionando sem problema algum. Eu escrevo alguns artigos e às vezes quero impulsionar determinados conteúdos que Uhum, não têm relação com a bom, campanha, com o período eleitoral. Mas às vezes é um artigo sobre economia, às vezes é um artigo sobre alguma questão no município. Eu uhum, entendo que o risco é médio no certo. impulsionamento. Agora, quando eu pego um conteúdo puramente eleitoral, e a gente Uhum, não sabe, né, se isso é uma propaganda eleitoral negativa, se isso é uma fake news, enfim, vai ter de tudo. E se eu impulsiono conteúdos que têm uma ligação direta ou indireta com o eleitoral, eu acho que o risco é alto. Né? Eu entendi. já não aconselho os meus clientes, eu aconselho dessa maneira. Vamos analisar o risco, o baixo, o médio e o alto. Então, dependendo do conteúdo e da matéria, a gente segue uma determinada linha. Certo. É, doutora Cláudia, existem estratégias de marketing que favorecem o candidato, se ao mesmo tempo que favorecem a candidatura de alguém, ele pode estar prejudicando. Se é aquele caso que quem faz o marketing quer acertar a qualquer custo e não consulta a assessoria jurídica. Nós sabemos que assessoria de marketing e assessoria jurídica têm que andar de mãos dadas, né? Um tem que estar sempre medindo o outro. Então, algumas dessas ações que podem ser consideradas abuso eleitoral, ataques, como ataques nas redes sociais, de que forma o candidato ele pode ser prejudicado nessas situações? Como é que se dá esse processo? Há um processo que ele pode não vir a concorrer às eleições, que ele pode ser julgado depois de eleito. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse processo.
Sim, a consequência ela é muito danosa, né? Porque ele pode ter o registro cassado e o Uhum. diploma, né? Então, quando o pré-candidato ou a estratégia no ataque ou divulgação de fake news ou contratação de disparo em massa, isso tudo, na verdade, tu pode colocar em risco uma campanha bem encaminhada, né? Então, vai tudo da estratégia do marketing com a ponderação do jurídico, e aí sim os dois caminharem para fazer aquilo uma boa campanha, uma campanha limpa, né? Porque hoje a nossa preocupação é mais com as redes sociais, né? É com as fake news, é com os robôs, é a Sim. utilização da inteligência artificial, é a Big Data. Então, tudo isso hoje numa campanha eleitoral a gente meio que está se preparando para uma guerra cibernética, digamos assim, né? Porque vão Hum. ter várias fake news, então eu acho que a consequência de uma estratégia de marketing sem um jurídico caminhando juntos, os dois, né, pensando junto, construindo, né, eu acho que pode colocar sim em risco toda uma campanha, né, imagina o registro de candidatura, o diploma, eu acho que é desastroso, né? Eu acho que o efeito é mais negativo do que positivo. Com certeza. Vamos só falar mais com o pessoal que está aqui. A Marion Elizabeth da Silva, boa pergunta, Cláudia. Bom senso sempre. Lógico, felizmente é que tem gente que não tem senso, né? Não está nem aí, está querendo saber que ele fez um gol no marketing pronto. Boa noite, Sandy, doutora Cláudia, Adelaide, boa noite. A Michele Riege está aqui, boa noite, queridas, boa noite, amada. BC está de aniversário, né? Grande abraço para todo mundo aí, Balneário, Camboriú. Hum. A Mariane tem outro questionamento. Quando um pré-candidato fala na sua rede social, conto contigo, por exemplo, isso já caracteriza uma indução do pedido de voto? Mas, em tese, sim e não, porque depende do contexto como isso foi colocado, né? Se ele está se colocando, porque ele pode muito bem usar sua rede social e explorar isso sem Sim. problema algum, pode usar todo o seu histórico na campanha, porque ele pode usar as mesmas redes sociais, né? E então depende do contexto que isso vai ser colocado. Claro que se ele botar, conto com seu apoio, vamos tornar o município tal melhor, pode caracterizar, Aí né? caracteriza, né? Pode. Sempre o limiar, né? A gente também tem que ter um pouquinho de noção do que vai falar, do que vai postar, porque caiu na Exato. rede, caiu no mundo. Né? Mas de repente eu poderia pegar a foto do meu candidato e colocar ele assim numa mesa de uma feijoada e colocar conto contigo. Aí se alguém me questionasse, eu diria, não, ele estava falando que estava contando com ele para ir almoçar junto, né? Ou para comer alguma coisa para passear. A criatividade é São muita, as né? estratégias, né? Sim. As estratégias com certeza funcionam. Agora tem que ser bem estudadas, né? Sim. E de repente se coloca, sou pré-candidata, conto com você. Aí eu estou dizendo que eu estou pedindo diretamente teu voto. Mas aí existem tantas questões, é nessa hora que a cabeça da gente tem que não dorme pensando, Não dorme mesmo. planejando. A Elise Carla diz: podemos compartilhar as publicações do Instagram do partido? Não vejo problema nenhum. Compartilhamento de É. postagem de outro, né? Ela não está assumindo a Né? responsabilidade de qualquer coisa que tivesse. Não, e é do partido, né? Geralmente o partido, Sim. ele acaba, em alguns momentos, ele até impulsiona conteúdo, porque porquê que Hum. pode o partido político, né, ter o impulsionamento? Porque o partido político ele recebe o fundo partidário e ele presta conta anualmente desses recursos e Sim. determinado período ele pode usar para determinados pagamentos de despesa. Então, essa é o problema do impulsionamento, né? Não existe despesa na pré-campanha, então eu não posso estar contratando porque eu não vou prestar contas, e isso evita a fiscalização da justiça eleitoral, né? Então tem toda uma questão de fiscalização, de controle nesse período da pré-campanha, e por isso a vedação, né, de tu adquirir esses impulsionamentos e contrair despesas.
Certo. Doutora, vamos falar aqui uma questão também que tem muitos pré-candidatos que ficam na dúvida. Devo ou não devo fazer enquete na minha página do Facebook? Né? Isso é muito questionado. Até quando eu posso fazer uma enquete? Há diferença de enquete para pesquisa? Boa pergunta, Sandy, porque eu tenho recebido muitos questionamentos sobre isso. E que a enquete, né, na verdade, a diferença da enquete da pesquisa é o emprego da metodologia, né, que a gente Certo. utiliza. E até a data, antes era 15 de agosto, né, que era o período final para o registro, e hoje é 26 de setembro, por conta da emenda constitucional. Então, até essa data, eu posso publicar as enquetes. A partir deste período, não, somente pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral com 5 dias de antecedência da divulgação. Né? Então, essa é a diferença. A enquete, eu posso estar fazendo enquete, posso estar publicando até essa data. A partir do momento que eu começo a campanha, eu só posso publicar as pesquisas devidamente registradas. Eu vou conversar com você aqui um exemplo, só porque acho Sim. que serve para alguém. Uma certa cidade, eram as eleições municipais e o candidato da oposição, ele estava vencendo a situação. O que que o candidato da situação fez? Ele preparou uma pesquisa, não registrou nem nada, falsificou uma pesquisa e botou um carro de som nas ruas e saiu dizendo: Nossa, nós viramos, estamos com tantos por cento acima do nosso adversário e tal. Imediatamente correu-se para denunciar a pesquisa. E eles apagaram, que ele passou uma única vez no carro, porque faria um efeito, seria uma estratégia de marketing político. O que que deu depois? Apagaram, não teve mais nada. Quando foi chamado, não, isso não existe, não está na internet, não está publicado em jornal, não tem em lugar nenhum. Foi simplesmente logo todo o carro que passou, pegou isso sem minha obrigação. Esse é um Esperava-se uma problema. punição, né? Só que a punição ficou, né, Não tem nada. registro, né? Se alguém não gravou, se não tem algum registro, né, o meio de prova fica prejudicado, né? E nós temos um problema, não um problema, mas é que em 2008, até as eleições de 2018, a gente tinha aplicação de pena de multa de até 53 mil Sim, reais. Só que aí teve uma decisão, um agravo regimental, isso, até do ministro Tarcísio, que entendeu que não caberia mais a aplicação da pena de multa por ferir o princípio da legalidade, porque isso não estava previsto na lei eleitoral, e sim na resolução. Só que, em contrapartida, quando essas coisas, eu não posso mais, eu não tenho mais a penalidade, mas eu tenho crime de desobediência, que ele é muito mais rigoroso, né, do que certo. simplesmente eu aplicar a multa. E a questão do crime de desobediência, que está previsto no Código Eleitoral, que eu acho que é o 347, o artigo, não estou bem lembrada, ele traz uma penalidade de 3 meses a 1 ano. Né? Então, ele é muito mais corretivo do que um simples aplicação de pena, e aí tem uma série de implicações, né, além de multa também, decorrente dessa crime de desobediência. Então, né, tem todo um contexto que dá para a gente trazer e aplicar, às vezes, para alguém que comete alguma irregularidade desse tipo. A mudança que houve, né, até de 2016 para cá, mudou muita coisa, né? Uhum. Realmente, e eu acredito o seguinte, que para se fazer uma pré-campanha hoje tem que realmente estar respaldado naquilo que pode realmente, que não deve fazer, e até assessorado de bons profissionais, porque o risco é grande, tanto para você fazer um candidato vencer, como o próprio marketing que faz, exaltar o nome de um candidato, pode fazer também, né? Ele vira a ser prejudicado e até perder uma eleição. Não tenho dúvida disso, Sandy. Eu acho que numa campanha tem que ter um bom marketing, um bom advogado e um bom contador também, por conta das prestações de contas que, né, estão sendo cada vez mais fiscalizadas, e com certeza, né, com toda a razão, a Justiça Eleitoral faz um trabalho sensacional,
né, na análise das contas. Então, são as três figuras, né, além do candidato, obviamente, mas que compõem, né, que é importante estar numa campanha eleitoral. Exatamente. Doutora Cláudia, sobre a mudança no calendário, né? Nós tivemos alterações para essas eleições de 2020 devido a essa pandemia. O que mudou? O de mais importante assim para você, para a gente estar aqui conversando um pouquinho e até ajudando as pessoas que estão na dúvida, né? Começar aí pela desincompatibilização. Uhum, sim, a desincompatibilização, a única prazo que ficou, né, que acompanhou a emenda constitucional foi a daqueles cargos cujo afastamento ficaram nos 3 meses. Então, esse afastamento agora ele foi prorrogado para o dia 15 de agosto, né? Então, os de 4 meses já estão preclusos, né? Isso está expresso na emenda constitucional 107, né? Os prazos vencidos estão preclusos e os a vencer, eles prorrogam-se para mais tantos dias para frente. Então, a desincompatibilização de 3 meses, ela ficou para o dia 15 de agosto. Né? Então, essa é a mudança no que tange à desincompatibilização. Há uma dúvida nos comunicadores, né? Nós sabemos que quem faz rádio e televisão deve se afastar também dos programas, certo? Mas quem faz, digamos, tem um canal no YouTube, tem um canal mesmo na internet que faz rádio via online, como fica a situação desse pessoal? Esses prazos dos profissionais da comunicação, e claro que a legislação ela traz rádio e TV, né? Sim. Esses prazos eles ficaram para 11 de agosto. E qual é a interpretação que eu faço? Como a gente sempre tem que ter o princípio da isonomia, né, igualdade, né, de oportunidades, enfim, eu entendo que tanto rádio, TV, como internet e YouTube obedecem ao mesmo prazo. Porque qual é a diferença que eu faço se o meu princípio é a isonomia? Né? Então, eu vou estar dando uma oportunidade a mais para aquele que tem um canal de rádio na rede social, no YouTube, e aquele que é rádio e TV por uma omissão da legislação. Então, eu não tenho dúvida que esse prazo se aplica para todos os profissionais, independente se for rede social, né, o que for. Entendido. Doutora, também tem um caso das convenções partidárias que fala-se que agora será virtual. Como vai se dar as convenções, de como é que vão ser organizadas, esse processo todo virtualmente, né? Nós temos agora uma resolução que foi publicada, né, pelo TSE, que na verdade ele não traz como uma obrigação as convenções virtuais. O que vai determinar se a convenção será virtual ou presencial é a condição sanitária do município. Né? Então, não necessariamente, às vezes tem um município A que ele vai poder fazer a presencial e o B, que é ao lado, vai ter que ser virtual por conta da condição sanitária. E hoje no estado de Santa Catarina, Sandy, nós temos uma grande... os partidos políticos como um todo estão muito com as provisórias, né? E não estamos com os diretórios, e sim com as provisórias. E as provisórias, elas têm um número mais reduzido de convencionais, né? Aqueles que votam. Então, muitos municípios pequenos, eles vão poder fazer a presencial normalmente, mantendo um prazo, uma distância, todo um processo de segurança, e fazer a presencial. Isso a gente já fez estudos em vários municípios, inclusive, né, já mantendo a presencial. Né? E a virtual, sim, com uma série de implicações, com uma série de novidades, né, escolha de plataforma, edital publicado, enfim, vai ser complicado para esses municípios assim que não tem tanta condição, na verdade, né? Inclusive acesso à internet. E com certeza, né? Porque ainda tem cidades que... Aqui mesmo, a gente às vezes tem dificuldade de ter uma internet boa, agora você imagina fazer todo um processo desse virtualmente, né? 2020, ano de eleição, ano de pandemia, distanciamento social. O que podemos esperar dessas eleições de 2020, do seu ponto de vista? O que você acha? Grande Eu, abstenção? Possivelmente teremos um aumento, sim. Tem aquelas pessoas que já passaram dos 70. O meu pai já passou dos 70, mas sempre fez questão de votar. Hoje ele já diz, não, dessa vez eu não vou votar. Então, eu acredito que isso
vai atingir, sim, Sim, essa questão. Vai ser uma eleição muito de rede social, né, sim. muito de internet, e com isso vem um mundo paralelo, né, com as fake news, com o uso da inteligência artificial, que infelizmente usa para o ataque, não às vezes para divulgar as propostas, né? Então, eu estou estudando direito eleitoral digital, assim, igual, né, aquelas pessoas que estão se alfabetizando, assim, Sim, que tem que sim. estudar, porque eu acredito que esse vai ser uma eleição, né, além do Covid, é uma eleição totalmente diferente, vai ser um laboratório, e como as eleições municipais, né, é sempre laboratório, temos a questão Tá. das proporcionais, fim de coligação, o aumento de candidatos, eu acho que vão triplicar o número de candidatos a vereadores, né? Tu imagina isso tudo, né? Fazendo campanha na rua, não sei como isso vai se dar, né? Então a rede social e a internet tá vindo aí com tudo para essa eleição de 2020. No caso você falou aí no fim das coligações, né? Isso, de certa forma, favorece mais os candidatos, os pré-candidatos a vereadores, sem as coligações? Eu depende, né? Os partidos maiores eles não vão ter dificuldades de ter uma nominata forte, de ter uma nominata completa. Mas os partidos menores, né, médio e pequeno, eles não vão conseguir atingir o número de candidatos, né? Então, fica aquela questão, né? A nominata, eu posso aplicar o cálculo de 150% em cima, né, do número de vagas que tem naquele determinado município, mas tem partido que não vai conseguir fechar a nominata. E, consequentemente, isso impacta nas cotas, né? Eu também tenho um impacto nas cotas sobre isso. Nós vamos começar a falar disso agora, que isso é muito bom para a mulherada, né? Meus filhos Oh, estão aí, todo mundo preocupado. A Gabriela diz: parabéns, queridas Cláudia Bresson da Silva, sempre arrasando. A deputada Ada Faraco de Luca diz: boa noite, deputada. Já esteve aqui comigo também numa live. ela é ótima, é fantástica, Eu deputada. digo para ela: ô deputada. Ela é demais, é top demais. Eu digo, ô, deputada arretada, né? Ela Bora é. começar. Doutora Cláudia, mas a questão de cotas, né? Há uma preocupação quando se fala de mulheres na política, nós sabemos dos movimentos que vêm sendo intensivos, de tudo isso, mas existe sempre uma preocupação da mulher sobre a participação das cotas. Esse ano algo vai ser diferente, né? Mas de que forma isso vai ser fiscalizado? Porque ainda tem um monte de dúvidas a respeito. Será que vai acontecer mesmo? Nós vamos mesmo receber? Será que vai vir para a gente? Então, de que forma vai ser feito tudo isso? Nós tivemos agora no ano de 2018, 19, final de 2018 para 19, julgados, né, que impactaram, né, muito sobre essa questão das cotas, né? Nós tivemos aí toda uma chapa sendo caçada, todos os eleitos suplentes, né, sendo caçados por conta dessa fraude, né, no registro de candidaturas. Eu costumo dizer que o nosso problema, a questão das cotas, que a gente sempre tem que sempre avançar, né, no discurso. Nós tivemos o discurso do percentual no registro de candidatura. Isso Sim. foi importante por um tempo, né? Nós tivemos a necessidade de conquistar nosso espaço, mas agora a gente precisa subir mais um degrau. E por que acontece a fraude no registro de candidatura? Porque ele só exige o percentual no registro de candidatura. Eu não tenho a garantia do percentual no número de cadeiras. E é claro que nós temos uma questão histórica, né, das mulheres, né, que não podiam votar, elas eram consideradas, né, nem capazes eram, né, tivemos isso em 2002, nós tivemos o Código Civil e a capacidade absoluta veio, né, a partir do Código Civil. Então são coisas assim que estão próximo, não faz muito tempo isso, né? Sim, sim, Então lógico. eu vejo essa questão da fraude, ela vai continuar fraude. Nós vamos ter ainda
julgamentos por questão de fraude, só que ela vai diminuir, porque hoje o homem também vai ser prejudicado, né? Então, eu acho que o cuidado na escolha das mulheres vai ser maior do que na eleição passada, né? Porque hoje eu não posso mais ter as laranjas, eu tenho que ter candidatas reais, porque detectada a fraude, toda a chapa ela é cassada, os eleitos e suplentes, sejam homens ou mulheres, vão perder e vão ser cassados, né? Então, o cuidado que os partidos vão ter que ter é muito maior, né? Então, só que isso tem que ser trabalhado, isso vai ter que ser construído, vão ter que inserir as mulheres, porque há resistência, né, das mulheres. Eu ando o estado inteiro com as capacitações nas regiões, e as mulheres elas não se sentem à vontade ainda de participar. É Né? E a verdade. gente tem que buscar, tem que não, tu é capaz, há um bloqueio histórico, parece assim, né? De que Com ela vê certeza. o homem, ela não se sente capaz, mas ela é muito capaz, né? Então, eu acho que é um trabalho nas agremiações. A gente vai ter que trabalhar muito isso e batalhar para as mulheres estarem nas executivas também, enfim. Esse é um trabalho que não é fácil, mas eu acho que já avançamos bastante, mas precisamos subir mais um degrau. Eu acho que um trabalho a longo prazo esse, né, que já deve estar sendo construído também um trabalho de conscientização não só para as mulheres, mas como também para os próprios esposos, né? Eu estive ministrando uma palestra a respeito dos desafios da mulher na política, né, e onde eu incentivo bastante. E uma certa vez, quando terminou a palestra, veio o casal falar comigo e ele disse assim, olha, eu estou decidido, eu quero minha mulher candidata. Agora convença ela, porque por mim a senhora já convenceu. Então eu fiquei espantado, digo, nossa, eu vim aqui convencê-la, né? Então eu acho que assim, os dois deve haver um trabalho nesse sentido, né? Porque eles vão saber a importância e muitas vezes a preocupação da mulher é achar que ela saindo de casa para fazer política, ela vai estar abandonando a família. E muitas É, vezes não é verdade, né? não. Existe uma consciência sobre isso. Mas, se falando de mulher na política, qual a sua opinião em relação a hoje, o ano de 2020? Podemos ter uma expectativa maior, de uma maior participação das mulheres? Eu acredito que sim, nós vamos ter um aumento, sim, e até por conta desse medo, né, que no registro de que se não for registradas mulheres com candidaturas reais, né, põe em risco as outras. Então, com certeza a gente vai pular o percentual no geral, que hoje não chega a 16%, eu acredito aí Sim, que a gente vai ter um aumento bem considerável, sim, inclusive de vices-prefeitas, né, até por uma questão do fundo partidário, então tá. vamos ter muitas vices, né, e na proporcional também, não tenho dúvida aí que as mulheres vão vir com tudo, as que se predispor a concorrer, vão vir com tudo e vão fazer uma campanha assim, e com propriedade, né, porque a mulher, a hora que Com pega, certeza. sai de baixo. É verdade, é verdade. É bem mais organizada, né? Bem mais cuidadosa, com certeza. Durante esse seu período todinho que você faz, capacitação, tudo, qual é a maior preocupação que você acha no que se refere à justiça eleitoral para os candidatos, que eles se mostram-se mais preocupados? Primeiro, claro, tem uma questão, a questão do custo de uma campanha, Hum, né? Tem muito, né? As campanhas cada vez mais profissionais, cada vez precisando de profissionais, né, da área, então há uma preocupação com o custo, há uma preocupação também no fechar as cotas, né? hum, Porque os municípios menores, assim, a gente está acompanhando a dificuldade dos partidos, né, trazer as mulheres, porque há uma resistência também, né? Então é um trabalho que não pode ser só em ano de eleição, né? É o que eu falo para eles, olha, essa questão do registro é desde 2009, isso tinha que ser construído lá atrás, e a questão dos custos é um preparo, é uma organização, a gente tem que começar a preparar, né, planilhar tudo, o que eu vou precisar, o mínimo que eu vou precisar de uma campanha. Então, hoje a grande preocupação que eu vejo, de repente outros profissionais sejam outras preocupações, mas é o custo de uma campanha e
por incrível que pareça, sobre a cota. Isso é o que eu sinto mais, assim, preocupados, né, todas as gremiações municipais. Realmente. Mas se tratando mais ainda de mulheres, o que, que você acha que deveria ser feito? Levar para o lado da educação, desde a escola, estar conscientizando a importância da participação na política, né? Não só da mulher, mas o interesse também por parte da população. O que eu percebo também, muitas pessoas que podiam estar sendo influentes nessa questão, elas se dizem, olha, não quero saber de política. Então, eu acho que falta muito ainda para nós aqui no nosso país, né? Chegar a conscientizar essas pessoas da importância que é o processo político. Eu queria ouvir de você sobre isso, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Eu me preocupo quando encontro alguém que diz, ixi, você trabalha com política? Nossa, sabe? E não sabe que por trás disso existe uma ciência, existe algo que é muito interessante, importante demais, né? Mas, enfim. Eu fico muito triste porque antes de eu decidir tocar só o escritório e ser advogada, eu fiquei muito tempo prestando uma assessoria na Assembleia, participei do governo, do Estado, em alguns momentos, sempre muito técnico, sempre na elaboração de projetos de lei e tal. Esse tipo de comentários. Nossa, mas trabalhar com corrupto? Como é que tu trabalha com corrupto? E não entende o que é tu tá na política. A política ela faz parte da vida da gente. Qualquer decisão, qualquer projeto de lei aprovado, isso tudo interfere, né, na vida das pessoas. E eu fico muito triste quando eu ouço, né, das pessoas criticando políticos e vendo a política como um bicho-papão, né, e infelizmente está assim, né? E a gente acaba tentando, né, trazer um pouquinho da experiência da gente para tentar mudar a visão das pessoas. E a questão da participação na política, das mulheres especialmente, eu acho que é quebrar essa barreira histórica. Né? Eu acho que primeiro a gente tem que começar a trabalhar as capacitações, né, que hoje nós temos a obrigação pelo fundo partidário de 5% direcionar para capacitação e incentivo das mulheres na política. Então, acho que isso vai ser também um diferencial, essa obrigatoriedade. Os partidos vão ter que fazer isso, né, em todos os níveis. Né? Então, já vai vir aí toda uma capacitação, e não é só de eleitoral. Eu posso estar trazendo uma discussão de orçamento público, de projetos de lei, como elaborar, como se comportar, o que faz um parlamentar. Então, tudo que envolve, né, a questão da política. Então, eu acho que isso é o incentivo à educação, para mim, é essencial, e está convencendo as mulheres e está sempre inserindo nos discursos e nas falas a importância, né, da participação das mulheres na política, e acho que é isso, é a educação mesmo. Não sei. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, o que seria um candidato legal dentro da lei eleitoral para concorrer a uma eleição? O que ele precisa estar em dia com o quê? A documentação que ele precisa? O que seria? Tem um rol de documentos, né, que o candidato ele precisa levantar antes de, né, ter protocolar o registro de candidaturas. Aí nós temos as certidões negativas, né, para os fins eleitorais, tanto federal quanto estadual, tá em dia com a Justiça Eleitoral, né, então tem que ter a quitação eleitoral também. E em todos, se for majoritária, tem que no registro protocolar a proposta de governo, né? E aí são os documentos pessoais, né, que vêm, e tem todo um rol que a gente já passa para o candidato, né, providencia isso com antecedência, porque se der algum problema a gente corre atrás, né? Mas o que eu chamo a atenção são as certidões, né? Tanto as federais quanto as estaduais, e a de quitação eleitoral, porque às vezes eu estou com uma pendência pequena na Justiça Eleitoral e eu não tenho a quitação eleitoral e eu não posso ter o meu registro de candidatura. Então, eu chamo muita atenção para as certidões especialmente, porque o resto são documentos do dia a dia que a gente corre atrás, enfim, é mais fácil o acesso. Certo. Nós queremos dar boa noite para Eliette Costa, para Dagmar Pereira, para Janete Teixeira, que está aqui conosco. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa live, né? Continuando aqui com o nosso bate-papo, hoje Dia do Amigo. Muita gente atrás de amigos doidos para conversar aí. Amigo é coisa para se guardar Todo do mundo lado inteiro, carente. né? Pois é.
Doutora, eu perguntaria o seguinte: para quem vai começar a entrar numa pré-campanha, né? O que que poderia, qual seria assim o primeiro pensamento? O que que ele poderia, bom, eu vou ou não vou ser candidato? No caso das mulheres, elas teriam que Eu acho ter boa vontade, elas teriam que ter empatia, elas teriam que ter uma decisão firme e forte e seguir. quando a gente fala em candidatas, a, 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 a questão é muito mais complexa, porque Hum, primeiro a mulher para ser candidata ela vai ter que ter a aprovação da família. É a primeira, né, o ponto, ela tem que ter incentivo, ela tem que ter a aprovação, ela tem os filhos, ela tem o marido, ela trabalha, então ela tem que ter essa aprovação inicialmente. E depois ela começa a ver por que ela quer ser candidata. Ela quer ajudar, tem a identidade, qual o projeto dela enquanto candidata? Ela precisa criar essa identidade, né? Qual é a minha entendi. bandeira? Né? Por que eu quero me colocar nessa condição, sendo que quando se coloca, a gente fica muito suscetível a qualquer tipo de questionamentos, de ataque, enfim, a gente tem que estar muito preparada emocionalmente, né? A mulher especialmente. Então, eu acho que a identidade, o porquê que eu vou estar ali, o que eu quero, né? Porque é isso, a política é isso, é uma doação, né? É tu querer fazer Entendi. bem, né? Se olhar a quem, é isso, esse é o significado de ser político, né? E estar inserido nesse contexto, porque é uma doação de tempo, é uma doação de tudo, na verdade. Isso aí. Dentro da nossa conversa, dessa live de hoje, existe mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui? Olha, Sandy, eu acho que agora a gente está entrando num período bem próximo, né, das eleições. A gente teve a alteração da emenda constitucional 107, que alterou muita coisa no calendário, e a gente acabou falando das desincompatibilizações, mas nós tivemos São duas alteração, questões. né? Sim. A convenção, né, sofreu uma alteração, então a data da convenção, 31 de agosto até 16 de setembro. Nós temos também o período de registro, que vai dia 16 a 26 de setembro. A propaganda começa no dia 27 de setembro, né? Então, eu já vi muitos colocarem a partir do dia 26. Não, se dia 26 eu fiz o meu registro, a minha propaganda ela só pode Vai, começar no dia é 27. o Então, seguinte, dia 27 é o prazo, a data, né, inicial, é o start, né, para a propaganda. E aí temos propaganda. a eleição, né, dia 15, segundo turno 29 de novembro, a diplomação ficou até o dia 18 de dezembro, e acho que é isso, assim, no geral, né, a gente poderia esmiuçar aí cada tema desse, daria uma Uma live. discussãozinha boa, mas em tese é isso, né, a emenda constitucional aí trouxe essas novas datas, essa modificação da desincompatibilização somente para os 3 meses, está tendo uma revolta, né, esses que foram atingidos dos 4 meses, e por Sim. incrível que pareça, eu recebi uma ligação de um pré-candidato do Oeste que recebeu uma orientação de que ele teria que se afastar de 4 meses, Ah, ele seguiria o mesmo prazo, avançaria o mesmo prazo, e hoje ele está inelegível porque não se afastou, né, no prazo que teria que ter normal. se afastado lá atrás por uma orientação, né, diferente. Mas isso aí nós vamos ter bastante este ano, mas enfim, sobrevivendo a isso tudo já está de bom tamanho. Tá. Sobre a desincompatibilização de quem apresenta rádio e TV, isso já, nós já comentamos, tá? Uma Sim. pergunta aqui, né? Já comentamos, é para todos, é o melhor que faz, realmente. A Michele diz ótima live, obrigada, Michele Rieger, está aqui conosco também. Bom, mas então nós estamos aqui faltando apenas 9 minutos. Eu tenho aqui umas questões também pessoais para lhe fazer, saber um pouquinho Opa, de você também, né? Nós queremos conhecer melhor e é só um ping-pongzinho bem de leve, tá? vamos lá, não tem problema.
Doutora Cláudia, durante o tempo que você é advogada, que lida com processos eleitorais e tudo, você acha assim que há um respeito maior pelo fato de você ser alguém da justiça, alguém que está lá advogando, as questões que chegam para você, geralmente você tem facilidade de lidar com as pessoas, embora sejam homens, no caso, que às vezes são mais arrogantes um pouco, né? E você já teve algum problema pelo fato de atender? Atende uma mulher de um jeito e homem de outra forma? Existe essa diferença? Sim, existe. Foi quando eu comecei a trabalhar, né, prestar uma assessoria parlamentar, isso tinha muito, né? Hum, Os homens lidando com as mulheres de um jeito, mas claro, vai tudo, né? A gente no início fica um pouco, mexe um pouco com a gente, mas depois a gente mostra, né, que nós não estamos ali brincando. Os meus dentes não eram mostrados, eu recebia alguns ah. apelidos, como Pitbull, por exemplo, porque eu não fazia questão de mostrar os dentes e mostrar sim o meu trabalho, que eu estava ali fazendo uma coisa séria, Uhum. né? Então, mas tinha muita diferença sim, né? A maneira de lidar com as mulheres, com os homens e no próprio poder judiciário, né? No início, quando a gente está começando, vê aquela advogada, Hum, mulher, mais nova, era diferente, às vezes, o tratamento, né, do entendo, magistrado, né, que eu via, às vezes, entendo. o colega conversando antes, depois eu, e era diferente o tratamento. Isso hoje mudou muito, mas, sim, há uns anos atrás, né, tinha bastante essa questão, sim, e para a mulher tudo é mais difícil, parece, né, a gente tem que estar se tá mostrando na competência o tempo Sim, inteiro, se autoafirmando e mas é sempre tem verdade, a dificuldade, sempre tem a dificuldade. é verdade. Não, não é fácil, né? Não. Vencer tudo isso não é muito fácil, não. Eu sei muito bem como funciona isso. Doutora Cláudia, a gente faltando apenas 7 minutinhos, vamos aqui a um ping-pong, tá? Opa, É tipo de lazer. tenho dois. Hum, Pedalar, que mantém a minha legal. sanidade, e depois, Sandy, pegar o trailer e sair por aí. Que legal, viu? Filme. Filme, eu gosto muito de ação e investigativo. Não gosto de filme água com açúcar, que eu sou uma pessoa muito proativa. Então, filme tem que ter emoção também. Música. Música, eu escuto de tudo. Eu tenho playlist de heavy metal e tenho Oh, meu playlist que eu escuto Mozart às vezes quando eu preciso me concentrar, quando eu preciso né, colocar um pouco as ideias, mas eu saí de casa escutando AC/DC. muito bacana, viu? Leitura. Leitura no momento eleitoral. Se não, quando eu não estou assim nessa intensidade, né, de leituras, eu gosto muito de biografia. Biografia é o que eu gosto de ler mesmo. Um lugar. Um lugar, no momento, Taquaras. Na casa em Taquaras, que é onde eu me escondo, me Ah, que refugio legal. e fico lá sossegada e pensando na vida. Um prato. Polenta com galinha, Opa! com uma boa italiana. O ídolo. O ídolo, Meu o pai, ídolo. meu pai, sem sombra Legal. de dúvida. Um fato marcante. Tenho vários, mas nos últimos 2 anos teve um que foi a minha conclusão do mestrado, porque eu passei por um Ah, período muito difícil de doenças na família, e então a conclusão do mestrado no meio disso tudo, para mim, foi um fato marcante. Eu consegui terminar e concluir a minha dissertação, né, num período muito difícil da minha vida. um sonho. Da volta ao mundo, bem básica, Sem pandemia, né? Sem pandemia. sem pandemia. Mas eu vou de trailer, Sandy, aí tá tudo Ah, certo. tá. Ah, dá tudo certo. Tranquilo. Lugar de mulher. Onde ela quiser, como ela quiser e com quem ela quiser. E não tem que dar satisfação a ninguém. Nenhuma. Uma frase. Cada escolha é uma renúncia.
Legal. Cada Essa é a minha escolha é uma frase. renúncia. Muito bom, muito legal. Doutora, 2 minutinhos só para encerrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui para a gente dar um alô. A Noeli, ela diz boa noite, orientações bem colocadas que tranquilizam as mulheres. Parabéns. Que bom que nós Que estamos bom. chegando no nosso objetivo, né? Isso Quer dizer aí. que a live vai ficar disponibilizada tanto na plataforma Tabuleiro do Voto como na página do Fórum Suprapartidário de mulheres. Logo vai ter o link também, eu vou estar passando, que aí você pode estar passando para alguém mais. As Ótimo. pessoas que quiserem ver, ficam aí para que a gente possa ajudar. Em nome do Fórum Suprapartidário, em nome do Tabuleiro do Voto, que é a minha plataforma, eu quero agradecer a sua participação, dizer que foi muito bom tê-la aqui, conhecer com essa vasta experiência. Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira, a gente Tem muita conversando. coisa. Tem muita coisa. Podemos ver uma outra live quando estiver mais próximo, daqui mais um Estou à mês, para a gente estar disposição. abordando outros assuntos, para a gente estar ajudando as pessoas, né? Tá mais, com mais cuidado e mais se sentir até mais segura, de certa forma, né? Mas, olha, foi um prazer enorme, muito obrigada, tá? Eu queria ouvir sua mensagem final para todo mundo. Deixe sua mensagenzinha aí, bem legal, para todo mundo possa estar vendo nesse momento também, que vai ficar, né? Todo o tempo. Sandy, para mim foi um prazer e uma honra estar aqui fazendo essa live, né, contigo. Eu já falei no início. E poder, me dá muita satisfação poder contribuir, poder passar um pouquinho de conhecimento. Claro que, às vezes, até nós ficamos na dúvida, o direito eleitoral é muito dinâmico, mas é muito bom também estar nesse contexto, estar inserido na política, né, estar podendo participar disso, da vida, né, das pessoas, né, acompanhando todo esse crescimento da política, né, as mulheres, a participação das mulheres, para mim é muito prazeroso isso tudo. E eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso também como um lazer, né? Porque a gente tem que Prazer, gostar né? daquilo que faz, e para mim foi sensacional. Queria ficar aqui mais tempo também, falando de vários assuntos, e deixar uma mensagem para os pré-candidatos, para as pré-candidatas, que não desistam. Vai ser uma campanha difícil, vai ser uma campanha diferente, mas está aí, né? Não tem como ser diferente, tem que ter força de vontade, perseverança e fazer uma campanha limpa, sem ataques, sem fake news, que eu acho que é isso que a população espera e precisa. E é isso, meu muito obrigada de Com coração, Sandy. certeza. Muito obrigada. Que Janete Teixeira diz parabéns, Sandy, doutora Cláudia. A Iris de Luca vai dar palminhas aqui para nós. Gente, muito bom. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Abraço, doutora Cláudia, nesse Dia do Amigo. Estou aqui com vocês. Espero que a gente esteja conversando mais vezes. Foi muito bom ouvir seus esclarecimentos e vamos acreditar que, embora a pandemia, embora todos esses transtornos que aconteceram em 2020, nós tenhamos aí um maior número de mulheres nessas eleições, se Deus assim quiser, e elas Sim, têm que ser guerreiras e partir, isso né? aí. Obrigada, Até obrigada ao mais. Fórum Suprapartidário também. Obrigada, Mari. Obrigada, Sandy. Um beijo para vocês. Tchau, querida. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite.